Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Mais um devocional e motivacional nessa manhã, novo. Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo número 8. Vamos fazer um put-porri no capítulo número 8 e ler vários versículos. Jesus falando, como a gente sempre faz em 8 anos, falando de Jesus, do amor de Jesus, e Jesus falando para aqueles que ainda não o conhecem e falando as boas novas do evangelho que salva, do evangelho que transforma o homem, do evangelho que cura a alma do homem. João capítulo 8, no versículo 31, Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O versículo 32, que falamos demais aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pulando para o versículo de número 36, no mesmo capítulo 8, a gente vê: se, pois, o Filho do Homem, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Pulando agora para o versículo de número 51, que fala: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Que coisa maravilhosa. Jesus, no versículo 31, falando aos judeus que criam nele, se a gente sempre fala para aquelas pessoas que não conhecem a Deus ainda, mas eu falo muito para aqueles irmãos, aqueles que já estão a Deus, aqueles que já creem no Senhor Jesus, aqueles que já dedicam a sua vida ao Senhor Jesus, aqueles que têm o Senhor Jesus dentro do seu coração, aqueles que abriram a porta para o Senhor Jesus e deixaram o Senhor Jesus entrar e transformar a sua vida. Não falo em igreja, não falo em religião, não falo em denominações, falo daqueles que deixaram Jesus entrar na sua vida. Olha o que ele fala bem aqui, o próprio Jesus, né? Dizia: se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. A palavra de Deus, o evangelho de Deus, as boas novas de Deus, permanecer nas coisas de Deus, nos mandamentos de Deus, naquilo que Deus nos ensinou, naquilo que o Espírito Santo de Deus te ensina, naquilo que quando Jesus transformou a tua vida, Ele te colocou na tua alma para te fazer. E ele diz essa pérola maravilhosa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. No mundo se prega muita coisa. O mundo está aí, ó, guerra e rumores de guerra. Num dia, uma nação jogou míssil na outra. Com menos de 24 horas depois, em retaliação, a outra nação bombardeou a outra nação. E talvez tem gente que está em pavor, né, temendo uma terceira guerra mundial, como diz as escrituras em Lucas capítulo 21, que dos finais do tempo as pessoas temeriam de pavor, né, com medo das coisas que podiam sobrevir ao mundo. E muitos estão com medo das coisas que podem sobrevir depois se houver uma guerra mundial. Mas tudo isso Jesus também falou: haverá guerras e rumores de guerra em todas as nações, até o fim, até a vinda do Senhor Jesus. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem, que é a verdade, te libertar, nada mais tu precisa. Jesus é tudo. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Jesus é o libertador, Jesus é o salvador. Jesus pode libertar a tua alma de tudo aquilo de ruim que tu esteja sentindo, de todo o teu pecado, de toda a tua angústia, de toda a tua tribulação, de tudo aquilo que tu sintas e de toda a maldade que te cerca e que pode te cercar, se alguém fez ou faz contra ti, ou se teus próprios atos te levaram a isso. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Pense nisso. E se ele, o Filho do Homem, te libertar, verdadeiramente tu serás liberto e será uma nova criatura. O versículo de número 51 já diz: se
Em verdade eu te digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Esse corpo aqui, como eu sempre falo, um dia vai perecer, um dia haverá a morte. Como médico, a gente faz de tudo, brigando contra a morte. E às vezes a gente perde, às vezes o nosso paciente vai. Não pode ser culpa nossa, nem sempre. O paciente tem que morrer, o paciente vai ter que ir ao pó. Não sendo a missão de socorro, não havendo os médicos, a medicina fazendo de tudo, mas mesmo assim aquele paciente vai. Mas vai ao corpo. E a alma dele para onde vai? Pense nisso. Quem guarda a palavra de Jesus nunca verá morte. E a palavra de Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. E se você está na verdade, está na palavra de Deus, fica com ela e nunca tire ela do seu coração. Pense nisso. Como dizia Jesus, como Jesus disse aos judeus daquela época, se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Pense nisso. Jesus te ama. Jesus é a verdade que liberta. E se ele te libertar, verdadeiramente, tu serás liberto. Deixa Jesus libertar a tua vida. Pense nisso. Jesus te ama.